Você já se perguntou qual investimento é melhor, ações ou fundos imobiliários? Muita gente acredita que são praticamente a mesma coisa, afinal, ambos estão em bolsas, pagam dividendos e têm oscilação de preço todos os dias. Mas essa é uma das maiores confusões do mercado e saber disso é o que vai definir se você vai construir renda passiva ou se você vai ficar rodando em círculos. É muito importante então ter a distinção do que é cada ativo para que você possa colocá-los da melhor maneira na sua estratégia. Seja muito bem-vindo, meu nome é Caio Miles, eu sou especialista em finanças e investimentos, com ênfase na análise fundamentalista de ações. E nesse canal nós conversamos sobre todo tipo de investimentos, mas com ênfase, é claro, no universo das ações. Hoje eu vou te mostrar de forma prática e muito simples quais são as principais diferenças entre ações e fundos imobiliários, quando cada um faz sentido e como você pode, inclusive, combiná-los dentro da sua carteira para te trazer melhor eficiência, ter uma carteira mais equilibrada e também com melhores retornos. O erro mais comum que eu vejo cometer um investidor iniciante ao longo de todos esses anos é colocar as ações e os fundos imobiliários na mesma categoria, na mesma prateleira. Então basta que você olhe ali para o dividend yield para você decidir em qual deles investir. O problema é que fazer essa confusão é um tanto quanto perigoso, porque as ações e os fundos imobiliários têm natureza completamente diferentes. As ações é você, na prática, se tornar sócio de um negócio, é você comprar parte de uma empresa. Enquanto os fundos imobiliários, você está comprando participação em um portfólio de imóveis, ou também podem ser de papéis imobiliários. E é justamente esse equívoco que faz com que muita gente invista com expectativas erradas, esperando, por exemplo, a valorização de um fundo imobiliário, assim como esperaria de uma ação de uma empresa em expansão, ou mesmo esperando uma renda com a mesma recorrência de uma ação que deveria esperar de um fundo imobiliário. E não entender essa diferença estrutural pode fazer com que você acabe caindo no erro de investir com expectativas erradas. Quando a gente investe com expectativas erradas, a gente colhe frustração. E aí acontece como num efeito dominó. A partir do momento que você investiu errado, se frustrou, você vai sair daquele investimento. E geralmente é na pior hora, onde você sai em momentos de oscilação extrema, em momentos de baixa e acaba perdendo dinheiro. Para resolver essa situação, então, é muito importante que a gente conheça a fundo e entenda as características essenciais de cada investimento. As ações representam frações de empresas. Então, quando você investe em uma ação, você está, como eu já falei aqui, literalmente investindo em um negócio. Você está se tornando sócio daquilo, investindo em uma empresa que tem lucros, receitas, dívidas, paga impostos e que reinveste capital. O retorno que você recebe vem, é claro, do crescimento da empresa. Quando essa empresa cresce e seus papéis valorizam, você ganha dinheiro com essa valorização e também dos lucros distribuídos. Então a empresa vai apurar os seus lucros e vai distribuir uma parte deles para os acionistas, para os sócios. E aí você recebe eles em forma de dividendos. Já os fundos imobiliários representam cotas de um fundo que investe em imóveis físicos ou em papéis imobiliários, geralmente em certificados de recebíveis imobiliários. O foco principal deles é gerar renda mensal, renda passiva mensal, seja com o pagamento dos aluguéis dos imóveis físicos ou com o rendimento desses papéis, esses títulos CRIs, e não necessariamente no crescimento desse fundo. Entende a diferença? A empresa busca sempre crescer, expandir e aumentar os seus lucros. O fundo imobiliário tem foco maior na geração de renda passiva e não no crescimento. A grande diferença é que as ações tendem a se valorizar ao longo do tempo. Elas tendem a aumentar o tamanho da empresa e automaticamente valorizar as ações. Já os fundos imobiliários, eles não tendem a esse crescimento, mas eles tendem a ter uma renda mais constante, uma renda passiva mais consistente. É por este motivo também que as ações apresentam maior volatilidade, enquanto os fundos imobiliários são mais previsíveis, porém com
com menos potencial de multiplicação. Essa distinção que muda completamente a forma como você vai montar sua carteira, porque nem sempre o que vai gerar renda passiva para você é aquilo que vai ter capacidade de multiplicar o seu patrimônio no longo prazo. Então agora eu vou te ensinar na prática como que você vai colocar esse conhecimento que você aprendeu dentro dos seus investimentos. Não adianta nada a gente só falar na teoria o que é um fundo imobiliário e o que é uma ação, se eu não mostrar para você como você pode combinar isso para ter uma carteira mais diversificada, para ter uma carteira mais equilibrada e também com maiores potenciais de retorno. Mas antes disso eu vou pedir para você se inscrever no canal aqui e deixar o seu like, porque juntos nós podemos fazer a diferença. O objetivo desse canal é levar a educação financeira para as pessoas, principalmente na área de análise de ações, porque eu acredito que quando as pessoas investem em ações, elas dão maior valor ao seu dinheiro e não perdem nem para a renda fixa e muito menos para a inflação. Pessoas com maior poder aquisitivo podem oferecer melhores oportunidades para outras pessoas que precisam mais, e dessa forma a gente consegue diminuir um pouquinho a desigualdade desse país. Então eu conto com você. Partimos então agora para a parte prática. O primeiro de tudo é você saber quem é você como investidor. Qual é o seu perfil de investidor? Para te ajudar com isso, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz justamente sobre esse tema. Você vai sair do vídeo sabendo exatamente quem é você como investidor. Então eu aconselho que você assista depois que esse vídeo aqui acabar, para você conseguir entender e complementar as informações. Agora que você já sabe o seu perfil de investidor, você precisa definir o que você quer com este investimento. Qual é o seu objetivo principal com ele? Se o seu objetivo é crescimento de patrimônio, ou se o seu objetivo é renda mensal previsível. Se o seu objetivo for crescimento de patrimônio, aí o foco deve ser nas ações. Também, claro, existem ações que vão distribuir dividendos, vão ter uma renda consistente ali, isso é muito bom, isso é muito importante. Mas você também deve olhar para as ações de crescimento, que são aquelas ações de empresas que reinvestem o seu lucro a fim de expandir as suas operações e assim aumentar as suas margens. Já se o foco for na renda previsível, aí faz sentido você olhar para os fundos imobiliários. Existem fundos imobiliários que vão distribuir 95% do seu patrimônio e que possuem caixa estável, então faz sentido você investir em um fundo imobiliário. O segundo ponto é você entender o comportamento de risco, e nessa parte vai ser até mais tranquilo, porque você já definiu qual que é o seu perfil de investidor e você também já definiu qual que é o seu objetivo com aquele investimento. Mas, da mesma forma, você precisa saber o perfil de risco de cada um. Ações possuem maior volatilidade, como eu já disse. Então, quando você investe numa ação, você já tem que estar esperando que aquele papel vai oscilar ao longo do tempo. É importante, então, você entender o valor intrínseco da empresa, e aqui você encontra vários vídeos te explicando sobre valuation, sobre fluxo de caixa descontado, sobre fluxo de caixa livre, como você avaliar uma empresa para entender se a ação está cara ou está barata. É só você procurar aqui no canal que você vai encontrar. Mas você precisa então entender que haverá essa volatilidade. Mesmo você investindo, sabendo o valor da empresa, sabendo o que você está fazendo, você tem que considerar, investir em ações, eu vou ter volatilidade. Já os fundos imobiliários, mesmo possuindo volatilidade, pois são ativos de renda variável, apresentam menor volatilidade do que as ações. Logo, o seu risco pode ser considerado menor. Aqui eu vou ter que dar uma pausa para te explicar uma outra situação. Eu acredito, e acredito nisso, baseado na escola fundamentalista, de que o risco vem de você não saber o que você está fazendo, parafraseando Warren Buffett. Porque quando você não sabe no que você está investindo, você tem mais risco. Então, nesse caso, eu iria deixar equiparado as ações e os fundos imobiliários em relação ao risco. Mas isso é uma opinião minha. Eu ajo desta maneira, tá? Então eu vou te falar aqui um consenso de mercado, que é que os fundos imobiliários possuem menor risco do que as ações. Porém, você também tem que saber que o ganho dos fundos imobiliários vem principalmente, como eu já te expliquei, dos aluguéis e dos rendimentos dos papéis. Logo, ele não apresenta perfil de valorização. Então você vai investir em algo que teoricamente para o mercado é menos arriscado, mas você também não tem potencial de crescimento de patrimônio. Bom, então a opção é escolher o amarelo ou o azul? Não.
a opção é você escolher os dois. Você pode sim montar uma carteira muito eficiente com ações que vão te dar o potencial de crescimento, que vão te dar também os dividendos, como eu já expliquei, mas eles te dão uma base mais sólida de crescimento de patrimônio ao longo do tempo, ao mesmo tempo que você também coloca na sua carteira alguns fundos imobiliários para te pagar renda passiva todos os meses com consistência. O ideal é que você utilize tanto os dividendos das ações quanto os proventos dos fundos imobiliários para reinvestir em mais ações e em mais fundos imobiliários, para que isso crie um ciclo de cada vez mais patrimônio acumulado. Quanto mais patrimônio acumulado você tem, mais renda passiva você terá também. Mas é muito importante você se atentar a não cair no erro de comparar uma coisa com a outra. Você não pode comparar, por exemplo, o dividend yield de uma ação com o dividend yield de um fundo imobiliário. O dividend yield do fundo imobiliário, ele por natureza será maior. Por quê? Porque os fundos distribuem praticamente todo o seu lucro, quase que integralmente, enquanto as ações, muitas empresas seguram, retêm parte desse lucro para reinvestir na empresa, reinvestir em suas operações. O segundo erro também é acreditar que os fundos imobiliários, por eles serem mais previsíveis, eles não possuem risco. É como eu falei, lembra? Equiparar os dois, eles também têm risco. Eles podem sim perder valor por vacância. Vacância é o quanto dos imóveis desse fundo, do portfólio desse fundo, estão alugados. Então nós temos a taxa de vacância, que ela vai te mostrar quantos % do patrimônio desse fundo está locado. Também podem sofrer com redução de aluguel, taxa de juros e má gestão. Um terceiro erro também é comprar ações pensando só em dividendos. Como eu falei, as ações também distribuem dividendos. Então, comprar só olhando para isso não faz sentido. Empresas que distribuem muitos dividendos, às vezes podem estar com problemas financeiros, podem estar estagnadas, ou seja, não tem mais lugar para crescer, ou podem sim estar com problemas operacionais e distribuindo muito para chamar mais investidores para poder tentar se salvar. Um quarto erro, que eu acho que é um dos mais importantes, que a gente tem que falar isso em todos os vídeos se for possível, é a diversificação. Evitar diversificar, esse é um dos maiores erros que existem, inclusive em confundir também com pulverizar a carteira é muito complicado. Para te ajudar com isso também, para você assistir depois desse vídeo aqui, eu vou deixar um vídeo aqui sobre diversificação, que eu também fiz, ele está muito completo, muito bom. Você vai sair dele sabendo exatamente o que é diversificar e como fazer isso. Um bom investidor sabe que o bom ativo é aquele que realmente cumpre o papel a qual lhe foi proposto, ou seja, é aquele que cumpre o objetivo que você escolheu para ele. E é o equilíbrio entre essa junção de ativos que vai te dar estabilidade e maiores retornos. Um portfólio inteligente, então, não precisa escolher entre um ou outro, ele pode sim combinar os dois para potencializar os seus rendimentos e também potencializar a segurança dos seus investimentos. Afinal de contas, um portfólio muito bem diversificado é também um portfólio mais seguro. Quando você entende isso, para de investir por moda, porque fulano disse que ativo é bom, ou porque Beltrano falou que ativo é ótimo, e passa a investir com propósito, com estratégia, sabendo o que você está fazendo. O verdadeiro investidor fundamentalista não busca o ativo da vez, mas sim o verdadeiro equilíbrio entre risco, rentabilidade e propósito, objetivo. Comenta aqui embaixo se você já investe nesses dois tipos de ativos e se você já deixa eles bem equilibrados e balanceados aí na sua carteira. Eu espero que esse vídeo tenha agregado na sua vida, assim como foi um prazer para mim fazê-lo. Um grande abraço e até a próxima.